Tessalonicenses, nós vamos meditar nessa manhã em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. O tema dessa mensagem será a própria leitura. Claro que no começo do versículo, o capítulo 5, versículo de número 18, que o apóstolo Paulo diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Então, o título dessa pregação nessa manhã, dessa mensagem, será Em tudo dai graças. Na verdade, as cortinas de 2023 se começam a fechar. É bem certo que esse ano, como fora dito pelo nosso pastor, para muitos irmãos foi um ano de luta, de tribulação, um ano de bastante provações. Foi um ano em que muitas coisas, na memória de alguns, devem ser até esquecidas. Alguns querem até esquecer algumas coisas, outras devem ser eternizadas. Outras devem ser lembradas e guardadas no nosso coração. Não que as coisas ruins não foram boas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor, que são chamados pelo seu decreto. Mas o ser humano, ele não se adapta a coisas ruins, ele não consegue administrar tudo isso, e é natural do ser humano. Mas em todas essas coisas nunca podemos nos esquecer que, como fora dito no pastor antes de mim, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós podemos até olhar para trás e ver que foi um ano de muita dificuldade, de muita angústia, de muitos momentos de tribulação. Mas foi um ano também em que a mão de Deus esteve estendida sobre nós, que a mão de Deus nos sustentou e nos trouxe até aqui. O maior de todos os privilégios que nós podemos ter é de estar nessa manhã louvando e bendizendo ao Senhor. Muitos gostariam de estar no banco em que você está sentado. Muitos gostariam de estar levantando a sua voz e bendizendo ao Senhor, como nós cantamos nessa manhã, louvando e adorando ao Senhor. Uns já não podem mais, outros estão enfermos, acamados, outros já até desceram à sepultura. Mas é bem certo que até aqui nos ajudou o Senhor. Final de ano é um momento de muita resolução, momento em que nós colocamos o nosso ano, a nossa trajetória numa balança, e começamos a pensar a respeito do que fizemos de bom e do que fizemos de ruim, do que foi produtivo e do que não foi. Quando eu estava vindo para cá, minha esposa, eu até olhei para ela e disse no carro, falei: Jane, dia 31 de dezembro de 2023, o ano acabou. Ela falou: e aí? Aí eu disse a ela: eu poderia ser melhor. Eu poderia ser um pastor melhor, eu poderia ser um marido melhor, eu poderia ser um crente melhor. Eu poderia ser um pai melhor, eu poderia ser um filho melhor, eu poderia ser um irmão melhor. Eu poderia ser melhor. Que Deus me ajude em 2024 a mudar em algumas coisas, o meu conceito, em algumas coisas com relação a Deus. E é bem certo que todos nós fazemos isso. Nós olhamos, fazemos uma retrospectiva e traçamos algumas metas e resoluções. É verdade que, e já é comprovado que muitas dessas, a maioria delas, 10%, nós conseguimos colocar em prática. E o que me deixa triste é que a estatística diz que muitos cristãos fazem resoluções para tantas e tantas áreas, mas não fazem resoluções no que diz respeito à sua vida espiritual. Eles não traçam metas a respeito de orar mais, de buscar mais a Deus, de ter mais comunhão com o Senhor, de ler mais a palavra. Infelizmente, nós estamos mergulhados numa sociedade consumista, em que procura ter e ser e conquistar, e querendo ou não, isso tem afetado as igrejas, e na maioria das vezes as pessoas fazem resoluções, e até mesmo cristãos. Obrigado, viu, João? Deus abençoe. Vou atrapalhar você. Tá bom, se eu esquecer aqui, eu chamo você de novo. Onde eu estava mesmo? Brincadeira, irmãos. Muitos cristãos fazem resoluções nesse sentido. E somos levados por essa sociedade consumista a pensar em últimos nas coisas de Deus. Mas como cidadãos do céu, nós devemos traçar resoluções, sim, em todas as áreas da nossa vida. Mas principalmente na nossa área espiritual.
Que esse ano de 2024 seja o ano em que você deseje orar mais, seja o ano em que você deseje conhecer mais a Deus, seja o ano em que você deseje ter mais intimidade, servir mais o Senhor, viver em comunidade com a igreja, servir a Deus e a sua igreja. Que as suas resoluções desse ano sejam em primazia a espiritual, porque nós não somos daqui, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Que o nosso planejamento espiritual não sejam apenas metas, mas venhamos a concluí-las. Porém, não podemos nos esquecer do que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A despeito de tudo o que aconteceu ao longo desse ano, a despeito de mim, a despeito de você, nós devemos dar graças ao Senhor. Nós devemos em tudo louvar e bendizer ao Senhor. Aqueles que são redimidos por Cristo, aqueles que têm comunhão com Deus, tem muitos e muitos motivos para agradecer ao Senhor, independente das circunstâncias. O primeiro grande e maravilhoso motivo que nós devemos agradecer ao Senhor é a nossa salvação, imerecida. Nós não merecemos. A Bíblia diz que Deus amou este mundo, que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós, que éramos inimigos de Deus, filhos da ira, andávamos caídos, mergulhados nos nossos próprios pecados. Deus enviou o seu Filho, o Santo Deus, que morreu no nosso lugar na cruz do Calvário. Essa é a maior bênção que todos nós podemos ter um dia na vida. Eu posso morrer sem conquistar os meus maiores sonhos e projetos aqui na terra, mas se eu morrer com Cristo, Ele já conquistou para mim a salvação eterna. O apóstolo Paulo adverte que os crentes devem em tudo dar graças ao Senhor. Ele diz isto a essa igreja ensinando: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós não é uma vida de murmuração, não é uma vida de questionamento, não é uma vida de porquês e de indagações diante de Deus. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus para nós em Cristo é que nós devemos dar graças e louvar ao Senhor. O apóstolo Paulo é a maior testemunha que escreve isso, é o que vive isso na própria pele. Em muitas e muitas tribulações, ele dava graças e louvava ao Senhor. No seu espinho na carne, ele bendizia ao Senhor e ele glorificava ao Senhor. Sem dúvida, queridos irmãos, este é um ensino precioso que as igrejas têm esquecido nos dias de hoje. Muitas igrejas estão ensinando ter, ser, prosperar, viver e desfrutar do céu aqui na própria terra. Mas essa não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é que muitas vezes no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter tribulações e angústia, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o nosso Cristo, o Cristo, Filho de Deus, Ele venceu o mundo. Ele está à destra do trono de Deus e na sua soberania, no seu cuidado, Ele tem cuidado de cada área da nossa vida. Não há um centímetro, não há um milésimo de centímetro em nossas vidas que a mão de Deus ali não esteja. Paulo diz: nós devemos dar graças ao Senhor por isso. As pessoas estão muito mais preocupadas nos dias de hoje em pedir a Deus os seus caprichos, em pedir a Deus as suas conquistas, do que agradecer pelas bênçãos contínuas que Deus faz em nossa vida. Você levantou nessa manhã, você abriu os seus olhos, você está com saúde, fôlego de vida, você veio à casa adorar ao Senhor, você tem motivos de sobra para bendizê-lo e glorificá-lo. As bênçãos ordinárias, muitas vezes elas são esquecidas. O fato de estarmos vivos, com saúde, de Deus cuidar da nossa família, de colocar o alimento na nossa mesa, de cuidar dos nossos filhos, parece que são coisas naturais, mas em tudo isso há o cuidado de Deus. No sol, na chuva, em todos os momentos, em tudo que nos cerca, tem a mão de um Deus poderoso que cuida de todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Pastor, como eu vou dar graça? Eu estou enfermo, eu estou passando por dificuldades. Dei graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Antes de Paulo recomendar que os crentes devem dar graças ao Senhor, Paulo expressa algumas outras qualidades a respeito disso. Ele diz que essas graças estão ligadas a ser feliz, estão ligadas a orar sem cessar.
há um conjunto de 3 coisas que Paulo diz, desde o versículo 16 até o 18, ele diz assim: regozijai sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Esse tríplice conselho do apóstolo Paulo forma o que o cristão deve ter de maior comunhão com Deus. É o que o cristão deve ter como âncora e pilar na sua vida espiritual. Ele deve se alegrar em Deus pelo que Deus é: soberano, criador, sustentador, salvador da nossa alma, não pelo que Deus pode nos oferecer, porque isso será uma barganha. A partir do momento que Deus não nos fornecer o que desejamos, faltará alegria no nosso coração. O problema de muitos cristãos e da igreja nos dias de hoje é que a partir do momento que Deus não lhes oferece ou não lhes dá o que eles tanto desejam, falta alegria, falta desejo de louvar o Senhor, falta gozo e paz de estar na casa de Deus, estão inquietos, e a partir como uma criança birrenta que recebe um presente do pai, volta a ter alegria e regozija e louva o Senhor. Não, Deus não é um Papai Noel que está disposto a dar presentes no momento que a pessoa quer. Pelo contrário, Paulo diz: alegrai-vos sem cessar, que a vossa alegria esteja na pessoa de Deus, bendita de Deus, pelo que Ele é e pela sua soberania. Paulo continua dizendo: orai sem cessar. Uma pessoa que tem a sua alegria em Deus, ela tem a alegria de ter comunhão com Ele, ela tem a alegria de estar a sós com Ele. Interessante notar que ele recomenda que não simplesmente orai, não simplesmente alegrai, não simplesmente dai graças, mas ele coloca qualitativos a respeito disso. Ele diz sobre intensidade, ele diz sobre perseverança, ele diz sobre comprometimento. Como está a nossa intensidade com a relação em Deus e com Deus? Como está a nossa perseverança no Evangelho e nos caminhos do Senhor? Como está o nosso comprometimento com a sua palavra? Como está a nossa fidelidade no nosso relacionamento com Deus? O meu e o seu relacionamento é raso ou é profundo? Como foi o nosso relacionamento em 2023 com Deus? Deus foi a âncora da sua vida, foi o pilar. Deus foi o sustentador das suas decisões e das suas ações, ou simplesmente nós seguimos o curso da nossa vida conforme a nossa própria vontade? Deus participou de todos os momentos alegres e tristes da sua vida. Deus é a primeira pessoa a saber das suas dificuldades através da sua oração, da sua comunhão. Deus é a primeira pessoa a ser celebrada no momento da sua alegria e até mesmo no momento das suas tristezas. Nós precisamos nos comprometer, nós precisamos ter fidelidade, intensidade e perseverança com Deus. 2024, as janelas vão se abrir daqui a algum tempo. Não há nada místico nisso, não me entenda mal, irmãos. Os dias vão continuar. 2024, a sua aprovação vai continuar lá do seu lado. As tentações continuarão batendo na sua porta, a enfermidade continuará lá. Só eu e você que não podemos continuar o mesmo. Nós temos que continuar crescendo no Evangelho e tendo mais comunhão com o Senhor, mais intimidade. Não basta somente regozijar, orar e dar graças, mas é preciso se alegrar sempre. É preciso orar sem cessar. É preciso, em todos os momentos da minha e da sua vida, dar graças ao nosso Deus. Porque essa é a vontade do Senhor. Não em nós, não na nossa força, mas em Cristo Jesus. Em Cristo, olhando para Cristo, firmado em Cristo, eu tenho motivo para me alegrar. Eu tenho motivo para orar sem cessar. Eu tenho motivo para dar graças contínuas, porque em Cristo nós estamos seguros. O objetivo e a recomendação de Paulo dizendo a um verdadeiro cristão que esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. Na verdade, essas 3 recomendações tratam de áreas específicas em nossa vida. Primeiro, a adoração. E a adoração muitas vezes passa pela emoção do cristão. Envolve o nosso ser, o nosso íntimo. Em momentos de lutas e de tribulações, quando venhamos à casa do Senhor, é nítido que a nossa adoração é banhada por choro e por lágrima. Quando estamos alegres, a nossa adoração é banhada por levantar de mãos e sorrisos e manifestações desse tipo. Mas nós devemos adorar sempre,
não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. A nossa alegria não está condicionada nas bênçãos. A comunhão do orar sem cessar deve ser um nítido prazer em estar com Deus. Como quem ama uma pessoa, quando você está se relacionando com alguém, com a sua esposa, você ama, você tem prazer de sentar e conversar com ela, de você falar com ela a respeito do seu dia, de ter essa comunhão, essa troca com Deus. Será que nós temos o mesmo prazer e a mesma alegria? Será que o nosso orar, se nós olharmos para o ano de 2023, todas as terças-feiras em que a igreja estava aqui orando, você se fez presente? Você esteve nas orações de terça-feira, com seu joelho dobrado e conversando com o seu Deus, tendo prazer nessa intimidade com Ele, dizendo: Deus, o meu dia não foi bom, eu tive inúmeras dificuldades, o Senhor viu, e em meio a elas, olha, eu pequei nisso, eu falhei nisso. Pai, eu te dou graças porque eu acertei nesse detalhe. Pai, eu preciso tomar uma decisão, me oriente. Será que em 2023 as terças-feiras foram banhadas e esse banco se molhou com as minhas e com as suas lágrimas no momento em que buscamos a Deus? Será que Deus participou da minha e das suas decisões? Precisamos fazer esse tipo de reflexão nesse dia. Paulo também fala que trata da área da gratidão, e ele diz: em tudo dar graças, se alegrar, orar e agradecer em todo o tempo, em tudo e por tudo, desde as coisas ordinárias até as extraordinárias. Paulo está juntando esses três pilares que devem fazer parte da minha e da sua vida com o cristão. E a pergunta é: como podemos cumprir essas recomendações? Pastor, como que eu posso me alegrar sempre, sendo eu tão falho e tão pecador e muitas vezes banhado em tantas lutas? Pastor, como eu posso orar sem cessar se muitas vezes eu não tenho nem forças para orar? Quando eu dobro o meu joelho, me faltam palavras e eu não sei nem como me expressar diante de Deus. Pastor, como eu posso dar graças diante do Senhor se eu não consigo enxergar esses motivos? Paulo nos dá a resposta, dizendo: porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como eu já disse, em Cristo há motivos de se alegrar. Em Cristo há motivos para orar. Em Cristo há motivo para dar graças sempre. Somente em Cristo. Se nós não estivermos olhando para Cristo, se nós não estivermos firmados não só nas promessas, mas em quem Cristo é, não haverá motivos para se alegrar. Não haverá motivos para orar. Não haverá motivos para dar graças. A sua alegria será efêmera e passageira. A sua oração será fria. A sua oração será melancólica. Você não vai conseguir agradecer. A sua boca será um mar de murmuração. Os seus lábios se abrirão para questionar a Deus e indagar a Deus e murmurar a respeito de Deus. Mas Paulo diz: essa é a vontade de Deus em Cristo. Somente em Cristo nós temos motivos para viver essa tríplice promessa. Podemos estar sempre alegres somente em Cristo. Nossa alegria é o próprio Cristo. Paulo também diz em Filipenses 4:4, dizendo assim: regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos em Cristo. Por isso a alegria do crente não é um mero momento passageiro, condicionado às circunstâncias em que ele possa viver ao longo da vida ou ao longo do ano. Muito pelo contrário, essa alegria é o próprio fruto do Espírito em nós. Essa alegria está dentro do nosso cerne. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um fruto do Espírito dentro de nós. O mundo está desabando ao nosso derredor. As coisas estão acontecendo, indo de mal a pior. E você está alegre, louvando e bendizendo ao Senhor. Quem pode fazer isso? Somente Cristo.
Quem pode nos dar paz em meio à tempestade? Somente Cristo. Quem pode nos fazer orar em meio às maiores batalhas da nossa vida? Somente Cristo. Em Cristo nós podemos dar graças sempre ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, Senhor, eu te louvo, independente do que eu estou passando, porque eu sei que o Senhor é soberano. Em Cristo eu estou seguro. Essa alegria transcende qualquer situação que nós possamos viver ou estar passando. É uma alegria indizível, incontestável e totalmente gloriosa, que não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus. Olha o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda, preste atenção, que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações. Pedro está dizendo, olha, que em vós grandemente vos alegrais, ainda que haja motivo para que vocês estejam contristados. Uma igreja que vivia perseguida, que estava sendo à prova, que muitos estavam sendo levados ao martírio. Pedro está dizendo, vocês devem estar alegres. Então estamos sempre alegres no Senhor, porque somos conduzidos e levados pelo Espírito a isso. Se Deus não fizer essa obra em nós, não haverá motivos humanamente falando, porque este mundo está em decadência e indo de mal a pior. Não há motivos de olhar pela cortina e pela janela do mundo e achar que há algum motivo para se alegar. Pelo contrário, é impossível viver uma vida de exaltação a Deus e não desejar manter uma comunhão com Ele, se não estivermos ligados com o Espírito Santo. Quando nós temos alegria em Deus, automaticamente isso nos leva para uma vida de oração. Por isso Paulo diz, alegrai-vos sempre, e segundo, orai sem cessar. Orar sem cessar não é o mesmo que repetir vãs palavras ao Senhor. Pelo contrário, é manter a nossa atenção e a nossa comunhão diária com Deus. Você pensa em Deus ao longo desse dia? Você pensa em Deus ao longo da sua vida? Como foi esse ano? Como foi o meu e o seu pensamento diante de Deus? O Espírito Santo tem a liberdade de trabalhar em nossos corações, há manifestações do Espírito Santo. Quando eu e você passamos por alguma situação, ouvimos a voz de Deus, buscamos a Deus. Paulo está dizendo que orar sem cessar não é ficar igual aos fariseus, repetindo vãs palavras em alto e bom som para que todos possam ouvir, não. É você estar em comunhão sempre contínua com Deus. Em cada momento da minha e da sua vida, Deus está participando através das nossas orações, sejam elas faladas, pensadas, sejam elas manifestadas através das lágrimas, da alegria, mas sempre estar em comunhão com Deus. Viver uma eterna comunhão, dando graças ao Senhor, com a nossa atenção voltada ao trono da graça, diante de Deus, do qual nós podemos se achegar todos os momentos, irmãos, pelos méritos de Cristo. Não há interrupção, em todos os momentos, eu e você temos essa liberdade de nos achegar a Deus em qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer circunstância, você pode se achegar e dizer: Pai, eu sei que o Senhor ouve as minhas orações, pelos méritos do Cristo crucificado, eu me achego ao Senhor, meu coração está atribulado, estou angustiado, mas eu sei que o Senhor ouve as minhas orações, e eu quero te dar graças ao Senhor, porque eu sei que o Senhor não está inerte a isso, mesmo sendo soberano, o Senhor tem cuidado da minha vida e acompanhado os meus passos. Isto é uma oração de um eterno sacerdote diante do Senhor. Paulo diz, por fim em Cristo estamos sempre alegres, mediante a Ele, por termos uma vida constante de comunhão ao Senhor. E isso nos levará ao quê? A dar graças a Deus. A alegria, a oração, a quebranto o nosso coração, nos leva para perto de Deus. E através de tudo isso, sejam qualquer circunstância, nós vamos levantar a nossa voz para o céu e dizer: Pai, graças eu te dou. Independente do momento, eu te dou graças, porque esta é a vontade do Senhor. Em tudo dai graças. Um Deus completamente maravilhoso, que não precisa explicar nada a ninguém, mas que é soberano e que cuida de tudo e de todos, para o beneplácito da sua glória. Creia que
tudo isso que você passou em 2023. E eu não vou ser leviano em dizer que 2024 vai ser uma bênção. 2024 pode começar com lutas e tribulações, mas eu quero dizer a você que Deus continuará da mesma forma que agiu comigo e com você em 2023, sustentando os seus filhos e a sua igreja, porque esta é a vontade de Cristo para conosco. Quando damos graças, olhamos para a soberania desse Deus. Essa é a ordem de Paulo, é um convite a reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Sabe por que você chegou até aqui? Porque Deus te sustentou. Sabe por que nós estamos aqui no final de 2023, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, independente do que você passou, tem vivido ou vai viver? É porque Deus tem nos sustentado. É Ele quem tem sustentado a minha, a sua vida. É a providência dEle que tem manifestado a sua graça em seu lar. Somente crentes que confiam no Senhor, somente crentes que descansam na sua soberania, compreende que todas as coisas são capazes e nos levam a bendizer o nome do Senhor. Por isso Abacuque diz, em Abacuque 3, 17 e 18, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que me decepcione com o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e os currais não haja gado. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer isso nessa manhã? Deus, ainda que não aconteça o que eu tanto espero, eu me exultarei e me alegrarei no Senhor. Glória. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21 diz assim, então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó nos dá um exemplo de louvor e de adoração, e não só Jó, mas inúmeros homens e mulheres que estão descritos na Bíblia nos dão exemplos, que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, há capacidade do Espírito na vida do crente, para que em tudo ele dê graças ao Senhor, ele erga a sua boca ao céu, e ele não murmure, não questione, não indaga, mas ele possa dizer, louvado seja o meu Deus. É por isso que os crentes genuínos, eles dão graça ao Senhor. Eles sabem que nada e nenhuma coisa é capaz de frustrar os planos de Deus. Que nenhuma molécula deste mundo e desse universo, deste vasto universo, foge do controle ou deixa de estar sujeita ao domínio de Deus pelo beneplácito da sua glória. Creia, em 2024, Deus continuará te sustentando com as suas mãos. Portanto, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre, tenha uma vida de constante oração, tenha uma vida que seja um louvor e que dê graças ao Senhor, porque diante de Deus e diante da sua graça, nós estamos sendo sustentados todos os dias, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Diante disso, queridos irmãos, quais seriam então as nossas resoluções para este ano? Que nós venhamos a cultivar a nossa alegria diante do Senhor em todas as circunstâncias. Seja um crente alegre, regozije-se em Deus, dê graças ao Senhor, que nada venha roubar a sua alegria diante do Senhor. Alegria não pode ser um sentimento baseado em circunstâncias, mas uma atitude que eu e você podemos escolher. Lembra que o pastor disse no começo do culto? Nós temos a facilidade de aumentar os nossos problemas e diminuir as bênçãos que Deus tem dado para mim e para você. Olhe para o que Deus fez no passado, olhe o que Deus já fez na sua vida, se alegre por isso e creia que Deus continuará fazendo, porque Ele é soberano.
Ao focar na presença de Deus, em suas promessas, podemos experimentar a verdadeira alegria que só há em Deus. Foque no Senhor Jesus, foque nas suas promessas. Olhe para Apocalipse, que diz que Ele voltará para buscar a igreja e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá choro, lá não haverá morte. São promessas fundamentadas no próprio Cristo. Deixe de murmurar, saiba que é melhor adorar e bendizer o Senhor em nossas vidas. Seja grato pelo que Deus já fez, não pelo que você deseja e quer que Deus faça, porque Deus não é uma marionete em nossas mãos. Deus faz a sua vontade e o seu querer, e a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Pratique a oração, queridos irmãos. Talvez você não tenha o hábito de orar. A sua oração esse ano de 2023 foi uma oração fraca, você não teve momentos de comunhão com Deus. Faça uma resolução. Fala: Deus, esse ano de 2024 eu vou orar mais. Eu serei um crente mais alegre. Eu buscarei mais a sua presença. Eu meditarei mais na sua palavra. Eu vou dar graças ao Senhor em tudo. Orar sem cessar. Devemos manter essa atitude constante de comunicação com Deus, levando a Ele todas as nossas preocupações, os nossos louvores e os nossos agradecimentos. Ao fazermos isso, estaremos fortalecendo a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus e permitindo que cada vez mais Deus participe de todas as áreas das nossas vidas. E por último, seja grato a Deus. Seja grato a Deus pela sua vida, seja grato a Deus pelos seus filhos, seja grato a Deus pelo seu trabalho, pela sua saúde, seja grato a Deus por estar vivo, seja grato a Deus por estar aqui na casa do Senhor. Seja grato a Deus. Você tem motivos para agradecer ao Senhor. A gratidão é uma atitude poderosa, pode transformar a perspectiva da nossa vida. Quando somos gratos e olhamos por essa janela de gratidão, nós esquecemos de olhar as coisas ruins e olhamos e focamos para coisas boas. Enxergamos as bênçãos de Deus em nossa vida e deixamos de olhar para as dificuldades. A prática da gratidão nos permite conhecer e valorizar a bondade de Deus. A ingratidão é um pecado, a murmuração é um pecado. Todas as vezes que nós não enxergamos a graça e a bondade de Deus e emprestamos os nossos lábios para murmurar, para sermos ingratos, lembre-se, estamos pecando contra Deus. Por isso, queridos, em 2024, regozijai sempre, orai sem cessar, e em tudo, vamos dar graças ao Senhor. Ah, porque o pastor está falando? Não, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para 2024, para a minha e para a sua vida. Para toda essa amada igreja, eu desejo um feliz ano novo. Eu desejo que este ano comece com muita oração, comece com muita alegria, que seja um ano em que Deus manifeste a sua graça e que nós possamos regozijar no Senhor, regozijar pelas almas que Deus nos dará, regozijar pela sua presença, pelo seu cuidado. Oremos, feche os teus olhos. Senhor, te agradeço pela sua presença constante em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivar a alegria no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que neste ano seja um ano marcado pelas nossas orações, que seja um ano marcado pela nossa devoção ao Senhor, que possamos dar graças ao Senhor independente de qual seja o momento, as circunstâncias que nós venhamos a passar. Senhor, 2024 já está às vésperas. É certo que todos nós fazemos uma retrospectiva e todos nós, como disse o pastor, estamos em dívida com o Senhor. Mas nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir perdão pelas nossas murmurações. Queremos pedir ao Senhor perdão pela nossa falta de alegria. Queremos pedir perdão porque muitas vezes e todas as vezes temos motivos para dar graças ao Senhor e nós não damos. A nossa vida muitas vezes não é um louvor a Deus, mas é um martírio.
A nossa vida não é um culto de adoração ao Senhor, mas é um lamento, como Israel muitas vezes lamentou. A nossa vida não é uma vida de alegria, mas é uma vida de choro. Não porque nós temos tantos e tantos motivos para chorar, não. O Senhor tem cuidado de tantas e tantas coisas em nossas vidas, mas nós voltamos os nossos olhos para coisas tão pequenas, que muitas vezes roubam a nossa paz, e não permite que nós venhamos a louvá-lo e bendizê-lo e a se alegrar no Senhor. Senhor, que 2024 seja um ano em que nós possamos regozijar, se alegrar, orar e dar graças ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo há motivos de louvor, em Cristo há motivos para orar e buscar o Senhor, em Cristo há motivos para dar graça sem cessar. Oh Deus, ajuda-nos a isso, para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em Cristo Jesus. Se coloque de pé, igreja, vamos louvar ao Senhor.